Meu nome é César Augusto Alencar, né? Eu sou médico, trabalho em Paramoti há muitos anos, mais de 30 anos, e cheguei aqui para iniciar um trabalho, para visitar. Gostei da cidade, fui ficando e hoje já me considero um cidadão paramotiense. Inclusive já recebi o título de cidadão na Câmara Municipal, mas mesmo que não tivesse recebido, eu me considero um paramotiense, porque aqui nasceram e se criaram meus filhos, e aqui foi que eu vivi a maior parte do meu tempo e consegui isso, também consegui o apoio e o respeito dos moradores de Paramoti, o que fez com que a gente ficasse muito feliz de um dia, há mais de 30 anos atrás, 35 anos, eu ter vindo a Paramoti para trabalhar e ter escolhido aqui como a minha segunda casa. Terminei a faculdade em Fortaleza e quando terminei a faculdade vim trabalhar no município vizinho, General Sampaio, e após 4 anos de trabalho em General Sampaio, eu vim a Paramoti para trabalhar no fim de semana. Gostei da cidade, era uma cidade bem menor do que agora, ainda com alguma infraestrutura a ser feita. Ela foi crescendo aos poucos e eu fui crescendo com ela. E aí nós terminamos vindo trabalhar definitivamente em Paramoti há 35 anos atrás. Nós chegamos a Paramoti ainda era bem pequeno, já que não tinha água encanada ainda, mas já tinha energia e sempre teve esse aspecto de ser uma cidade muito tranquila, o que fez ela receber o nome e ser conhecida até mundialmente como a cidade da paz. A cidade de Paramoti me atraiu logo quando eu cheguei aqui, foi pela paz, pela tranquilidade que ainda hoje existe em alguns aspectos, já que o mundo está ficando muito violento. Hoje Paramoti também acompanhou, infelizmente, acompanhou a modernidade, perdendo um pouco das características que ela tinha. E quando eu cheguei aqui, conheci, era uma cidade muito tranquila, ordeira, sem quase nenhum delito, nem roubo, nem crime, nem nada. Cheguei logo quando eu cheguei aqui, eu mais de 35 anos atrás, né? Eu seria 80, para visitar, você podia dormir com a janela aberta. Aconteceu muitas vezes, fazendo calor, a gente deixava a janela aberta, adormecia e acordava no outro dia sem nenhum tipo de delito ocorrido na sua residência com você. Mas a modernidade veio fazendo que Paramoti perdesse um pouco dessas características, mas comparando com o resto do Brasil e do Ceará, eu acredito que Paramoti ainda mantém as características de ser a cidade da paz, não tanto como foi. Quando nós chegamos em Paramoti, nós encontramos uma mortalidade infantil muito alta. Mas isso não era problema só do Paramoti, era problema do Brasil todo. E a mortalidade realmente era alta. O que me chamou a atenção foi que a mortalidade infantil era alta, as doenças, algumas doenças infecto-contagiosas também era frequente, né?
como diarreia, né? Sarampo, já que o Brasil, no geral, e o Paramodia também acompanhava, não tinha uma efetiva vacinação e nem o conceito que hoje foi introduzido pelo PSF, Programa Saúde da Família, prevenir as doenças é muito mais prático e barato do que tentar tratá-las. Nós tivemos, já pelo decorrer dos anos 90, nós tivemos, como já foi ressaltado anteriormente, nós tivemos alguns problemas de doenças infecciosas. Nós chegamos a ter realmente uma epidemia de cólera que não foi restrita só a Paramoti. Foi uma epidemia que no Ceará todo, todos os municípios da região tiveram uma epidemia de cólera e foi difícil porque nós não tínhamos a infraestrutura necessária e a cólera é decorrente disso, né? Nós não tínhamos a infraestrutura necessária e o hospital já, na época, em funcionamento, que quando nós chegamos não era hospital, era só um posto, o hospital já em funcionamento, não tinha uma estrutura tão grande, mas já contávamos aproximadamente com 24 leitos. E a epidemia foi tão grande que nós tivemos que ficar atendendo apenas, internando apenas os pacientes com cólera. Os outros pacientes nós tínhamos que encaminhar para os municípios vizinhos ou para Fortaleza, que nós sempre encaminhávamos para Fortaleza, como parto, qualquer outro tipo de internamento, foi colocado para ser encaminhado para Fortaleza, já que nós não conseguimos transferir os pacientes com cólera e escolhemos ficar com os pacientes com cólera, porque chegamos a ter lotação total, 24 pessoas internadas na época, todas elas com cólera, e todos os outros casos que necessitaram internamento foram mandados para outros locais, já que nós não tínhamos estrutura para ter uma ala só de doença infecciosa. E aí o nosso grande problema foi ter que tratar o esgoto, né, que tivemos que, no material que saía do hospital, já que o esgoto ficava contaminado pelos dejetos, né, que a cólera é transmitida assim, e nós tivemos então que improvisar, colocarmos água sanitária nos esgotos para que não propagássemos mais cólera. E além disso encontramos muita dificuldade, porque às vezes nós passávamos épocas que ainda hoje com dificuldade de água e chuva, e alguns abastecimentos eram feitos por carro-pipa. E encontramos uma certa dificuldade de conscientizar as pessoas que alguns açudes que nós fizemos a pesquisa, alguns açudes disseram que a água estava contaminada e nós tivemos que pedir que aquele açude não fosse usado como reservatório para ser usado para carro-pipa. Algumas dificuldades nós tivemos por algumas pessoas não entenderam porque a gente da saúde estava se intrometendo, vamos dizer assim, nós estávamos nos intrometendo em uma coisa que seria o carro-pipa, que aparentemente não tinha nada, mas a causa disto ser feito foi porque alguns açudes estavam contaminados e nós tivemos que chamar a Secretaria de Saúde do Estado para que interditasse aqueles açudes, para que não fosse servido água daqueles açudes contaminados e propagasse mais ainda a cólera, não só no nosso município, como nos outros.
nós tivemos a dádiva de Deus de iniciarmos o hospital de Paramoti. Quando nós chegamos, era um posto. Trabalhava o Zé e a afinada Rita. Mas era apenas um posto. Ele funcionava de segunda a sexta e só no período de dia, só o período diurno, né? Aí então nós chegamos e aos poucos, com o apoio do prefeito na época, que era o Eduardo Feijó, nós fizemos uma proposta de transformar em hospital aquele posto. Porque o primeiro internamento, a primeira AIH, que é a Guia de Internação Hospitalar, a primeira AIH que aconteceu no município de Paramoti, o internamento foi realmente no nosso período, o período que nós trabalhamos em Paramoti. E daí o hospital foi se adequando, treinando, porque nós tínhamos um problema sério de material humano, nós tivemos que treinar o nosso próprio pessoal, porque só tinha o Zé e a Rita, e daí nós tivemos que treinar outras pessoas até ter uma estrutura razoável de poder funcionar como funcionou durante o período do Eduardo, depois do Almir, os prefeitos que nos deram muito apoio na época, e nós conseguimos fazer com que funcionasse e até com uma certa credibilidade, já que todo o pessoal era imbuído de uma vontade de que aquilo desse certo e realmente a cidade precisava. É muito difícil a gente ter algum colega de trabalho venha a falecer. E principalmente quando ela estava de trabalho, né? Mas ela não faleceu no hospital de Paramoti. Ela teve um AVC, já que ela era hipertensa, e tinha tido eclâmpsia, né, uma sequela de infarto, que é a pressão alta, né, doença hipertensiva da gravidez. E aí ela teve um AVC, foi transferida a Fortaleza, e eu acredito que antes de 24 horas ela veio a falecer em Fortaleza por um AVC hemorrágico muito grande. É uma pena, ela que foi a pessoa que nos ajudou muito a implantar a obstetrícia, ela era parteira, e nós contamos muito com a ajuda dela, e nós tivemos que substituí-la, já que ela não é substituível, primeiro pela saudade que ela deu, depois pelo trabalho junto a Paramoti e no posto e depois no hospital. Dia a dia, o contato pessoa a pessoa, contato pessoal na saúde é muito importante. Quando eu descobri isso, eu passei a ver a medicina de uma maneira diferente e não é nada de espantoso que a pessoa precisando eu pudesse atender em casa e possa atender em casa, se bem que agora eu tenho menos tempo e menos saúde para fazer o que já fiz, mas continuo a fazer, acho que é uma conduta correta e é como se diz, para melhorar a saúde você tem que fazer as coisas pessoalmente, não só no geral. Então a mensagem que a gente queria deixar é o seguinte, que os colegas
esquecesse um pouco também da parte financeira, que é importante, todo mundo precisa, mas que fizesse um pouco da sua parte para que a saúde do brasileiro e do Paramoti em especial fosse melhor. Houve alguns lances na minha vida em que eu, como participava diariamente da vida de Paramoti, também participei da vida política, né? Fui candidato a vice-prefeito, perdi a vice-prefeito com o Almir, uma pessoa que sempre trabalhou muito bem na saúde, sempre nos deu muita condição, e ele foi candidato e solicitou que a gente acompanhasse ou ajudasse, e nós fizemos isso. Felizmente não viemos a ganhar, né? Já que ele tinha sido prefeito várias vezes, mas não conseguimos êxito na candidatura, né? Nós perdemos a Lúcia, né? Que depois foi reeleita. Eu fui também candidato em 2012 a prefeito, também não logrei êxito. Eu não vejo diferença entre o César político e o César médico. Eu acho que os dois, só existe um César. É o César que é médico e o César que durante alguns momentos foi político ou é político. Da família não é política. Nem todos da família gostam do envolvimento em política. Mas eu estava vivendo na cidade, me sentia um paramotiense, sabia de que algumas coisas necessitavam ser feitas e a melhor maneira de fazer isso seria ser um gestor, para que eu pudesse fazer as coisas que ainda a gente tinha de projeto para Paramoti. Como a gente tentou, quando nós chegamos na época, perdemos para a Lúcia, nós estamos preparando o hospital para colocá-lo com uma condição de cirurgia. Então nós estávamos trabalhando, na época da primeira vez que eu entrei em política, nós estávamos trabalhando para equipar o hospital com um centro cirúrgico. É lógico que você ia dizer, mas Paramoti fazer uma cesárea? Fazia, porque o doutor César fez cesárea quando trabalhou em General Sampaio. No Hospital de General, nós já trabalhávamos na cirurgia, mas no Hospital de General, quando nós chegamos, encontramos um outro colega que já tinha preparado a estrutura para a cirurgia. Se nós tivéssemos essa estrutura, posteriormente, quando foi modificado os hospitais, foram feitas opções para que o hospital diminuísse bem o atendimento, como hoje, o atendimento realmente é bem menor. Então, atrapalhou e fez com que o hospital caísse bastante no seu poder de atender o povo, porque as necessidades básicas cirúrgicas não foram atendidas. Eu, em Paramoti, como médico, cumpri apenas minha obrigação. Ao chegar em Paramoti, tinha muitos sonhos, como de transformar o posto em hospital, como transformar o hospital de pequeno porte num hospital de médio porte, trazendo cirurgia e coisas mais avançadas, exames como raio-x, eletrocardiograma, tudo isso foram aquisições do sonho que o César teve em relação a Paramoti. Alguns eu consegui, outros não. Mas a vida é assim, nem sempre a gente ganha. As coisas que podem ser feitas em Paramoti, devem ser feitas em Paramoti, o paramotiense tem que ousar fazer as coisas. Isso não é possível fazer. O impossível é sempre possível, desde que a gente conte com a vontade e a cooperação política e da população.
tenho que agradecer a vocês muito por nos dar essa oportunidade de falar para a Moti e deixar guardado isso para quem quiser depois ver. Agradecer às administrações que me ajudaram a realizar esse sonho. Agradecer à minha família que auxiliou no estudo e a manter, às vezes, a própria família sofrendo pelos afastamentos da gente, pelos trabalhos, pelos plantões, as levantadas de noite para atender pacientes. Agradecer a Deus que nos dá a proteção, a orientação, o apoio, paz e saúde, para que eu possa sonhar, para que eu possa tentar, nesse sonho, realizar os sonhos que eu tenho como médico, que é ter no Paramoti e onde eu trabalhar uma saúde de qualidade, uma saúde que respeite o paciente como ele deve ser respeitado, como a pessoa mais importante da existência de um médico é o seu paciente. Eu tenho 30 e tantos anos de formado e ainda hoje gosto da minha profissão.